possamos elevar nosso pensamento a Cristo para dar início a mais essa reunião de amor, de fraternidade. Primeiramente, vamos agradecer por estarmos aqui unidos em seu nome, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que estão acompanhando o Evangelho de casa. Peço auxílio aos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem e para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que Deus permitiu a entrada neste lar de auxílio, neste lar de misericórdia. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus, a serenidade, o equilíbrio esteja em nós, que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos das leis de Deus, do amor, né? E hoje caiu no capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe, dentro das instruções dos Espíritos. Dentro das instruções dos Espíritos, e como essas instruções dos Espíritos é bem longa, caiu já na página 3. Falando sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, Santo Agostinho, Paris, 1862. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Eu vou ler o início que está na Bíblia, que fala em Marcos capítulo 10, versículo 19, Lucas capítulo 18, versículo 20 e Mateus 19, versículo 19. Sabes os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. E ainda no Decálogo, no Êxodo, ou seja, no Velho Testamento, no capítulo 20, versículo 12, honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Já essas passagens, né, tem uma parte que já é do Novo Testamento, que vem falando sobre Jesus comentando sobre os mandamentos, que isso já está lá na segunda parte da Bíblia. E tem também no Decálogo, no Êxodo, lá no início, né, do Velho Testamento. Veja que há uma preocupação da espiritualidade de uma maneira assim geral, desde o princípio, sobre essas relações que existem, né, sobre a convivência de pais e filhos. Honrar pai e mãe. E aqui, caído nas instruções dos Espíritos de Santo Agostinho,
falando sobre esses parentescos, né? Sobre a ingratidão e os laços de família. E hoje eu vou começar já na segunda parte. Não recuseis, portanto, o filho que o berço repele à mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que vou enviou. Uma instituição imperfeita do passado se revela, e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Então aqui já vem falando sobre essas relações difíceis entre pais e filhos, no qual às vezes a mãe ela já demonstra que não gosta daquela criança desde o berço, ou seja, diante de um ser inocente, ela já transparece uma recusa de carinho, uma recusa de atenção. Ou, né, o contrário também, que às vezes o filho é que não sente nenhuma afeição pelo pai ou pela mãe. E aí é que tá, né, gente? Se a gente não tiver o conhecimento sobre a espiritualidade, o entendimento sobre reencarnação, como compreender que alguém, tendo um laço tão forte, pode ter sentimentos tão difíceis? Sendo que, teoricamente, os dois surgiram ali naquela vida, primeiro contato, como repelir por instinto aquele que lhe deu a vida, ou aquele ser que necessita de tanta atenção, de tanto carinho, mas você já tem aquele sentimento de repulsão. Se não através do espiritismo que explica, né, que essas relações já vêm de longa data, que aqueles espíritos já vêm se encontrando em diversas oportunidades. E talvez seja nesse encontro difícil, que é dentro do mesmo lar, com laços sanguíneos, laços que não podem ser desfeitos, é que se encontra ali talvez uma forma de reeducar os dois. E é nesse momento que às vezes a gente pensa, né? Às vezes a gente tem dificuldades com a nossa família. E ainda mais difícil quando se trata desse primeiro laço, que é o laço de família, pai, mãe e filhos. Aí aqui vem falando, né? Uma intuição imperfeita do passado se revela. Então, algo aconteceu. E às vezes, esse acontecimento de outras existências, após o desencarne, os dois se comprometeram. Não, nós já nos perdoamos, já estamos quites. Nós não precisamos de nada assim para comprovar esse ato. Até que vem a reencarnação. Mas está guardado lá no fundo do ser a dor, a mágoa, a angústia, a revolta, a desconfiança. Aí nasce, né, aquela criança no meio, para testar se realmente os dois estavam realmente esquecidos da dor que um causou ao outro. Lembrando que esses laços do passado, às vezes, não eram relação de pai, filho, mãe e filho. Às vezes eram outros tipos de relação. Mas que a espiritualidade, Deus, faz com que esse laço se torne assim mais íntimo, mais terno. É como se naquele tempero de inimizade colocasse novos ingredientes para que as coisas se modifiquem, para que comece a mudar aquela característica. Né? Mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos, e dizei para vós mesmas: uma de nós duas foi culpada. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Mas há muitas dentre vós que, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos, provenientes das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios, por descuido ou por uma culposa fraqueza. E mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos filhos, será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. Aqui vem dizendo que
O ser é imperfeito e nasce ali, no seio daquela família. Qual a responsabilidade de pai e mãe? Muito embora hoje em dia, às vezes as pessoas imaginem que pai e mãe unicamente têm que dar a subsistência financeira, material. Ah, eu tenho que estudar o meu filho. E às vezes se esquece dos pormenores, que é observar as características inatas daquela criança. Se ela é egoísta, se ela é malvada, se ela é fraca, se ela não tem caráter. O que ela tem? Porque todo espírito que esteja ali, né, surgindo ali naquela criança, qualquer que seja ele é um espírito velho e cheio de defeitos, senão não estaria reencarnando. Não adianta olhar para aquela figura linda e fofa e imaginar se ela é perfeita. Se fosse perfeita, não estaria reencarnando. Por mais que a mãe ame, adore, idolatre aquele filho ali, alguma imperfeição ele tem. E qual é o papel do pai e da mãe nessa hora? Identificar as tendências daquele filho e corrigir. Dar norte, orientar. Porque é como uma plantinha nova que você consegue ir ali, né, norteando, orientando, podando aquilo que você vê que não é correto. O espírito é maleável quando ainda está no corpo de criança, ainda adormecido na consciência. A hora que dá ali, sei lá, uns 10, 11 anos, hoje em dia, estudiosos falam que a criança se desperta mais atentamente em relação às suas lembranças depois dos 7, 8 anos. Mas antigamente era aos 11, né? Então, vocês verificam que naquele momento que eclodiu, que a criança já vivenciou, já se deixou levar por todo o desentendimento, ninguém norteou, ninguém ensinou, ninguém explicou, o que acontece? Revela o caráter. E aí é mais difícil. Então, a mãe, o pai tem que identificar, olhar o que está acontecendo e tentar corrigir o que está errado. Mudar a situação. Esse é o papel. Não é só nutrir financeiramente, com alimentos, com roupa, com aparência, dando-lhe uma profissão. É também prestar atenção, principalmente, na questão que a pessoa está se tornando. Vejo que é uma pessoa agressiva, que é uma pessoa deseducada, que é uma pessoa agressiva. Corrige, orienta. Não é maltratar, é orientar com amor. Né? Porque o pai e a mãe detêm esse poder. E muitas das vezes, quando às vezes os pais não corrigem, ou pior ainda, são um mau exemplo para aquele espírito que está surgindo ali, né? Porque às vezes o egoísta, o maledicente, aquele que tem um mau caráter, às vezes é o pai, é a mãe, que através das suas atitudes ensina a criança a ser daquela forma, a ser ignorante, né? Aí o que acontece? A criança absorve aquilo e vai se assemelhando ao pai ou à mãe, ter aquela tendência. E aí? Pai e mãe vai ter que prestar conta sobre aquilo que passou, seja através de palavras, seja através das atitudes. E aí é que está. Às vezes, nesta vida mesmo, vai colher a ingratidão daquele filho. Por quê? Eu ensinei a ser egoísta. Quando estiver lá, né, mais velho, já às vezes doente, precisando de cuidado, como que esse filho lá em criança que você ensinou a ser egoísta, vai se tornar de repente uma pessoa bondosa, gentil? É capaz de olhar para o próprio pai, para a própria mãe e dizer: você sempre me ensinou a ser assim e agora você quer que eu seja diferente? E com razão. Com razão. Então a ingratidão pode ser colhida ainda nessa existência. Já vai começar a expiação já desde cedo. Né? A tarefa não é tão difícil como podereis pensar. Não existe o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la. E o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Então veja que o privilégio de você dar algo de bom ao seu filho requer questão financeira. Nossa, meu filho se tornou assim porque eu nasci pobre. Não. O pobre pode ensinar, o ignorante pode ensinar. Mas aquele que às vezes é egoísta vai saber dar apenas aquilo que tem dentro de si. Imagina, né?
Como que você dá boas coisas se dentro de você só existe coisas ruins? Então, ser pai e mãe é repensar sobre o seu próprio caráter, sobre o que você está fazendo, porque você está exemplificando. E aqui vem falando da importância do espiritismo nisso, né? Que a gente já tinha mencionado, que a gente pode compreender por que uma criança é difícil por mais amor que receber, às vezes ela não te escuta por mais conselhos que receber. Se ela não muda, se torna um adulto difícil, você não vai poder dizer: eu não ensinei boas coisas, eu não amei, eu não dei tudo de mim. No momento da existência daquela pessoa, vai fazer com que ela reflita e pense: nossa, meu pai e minha mãe foi tudo de bom para mim, eu que não correspondi. A falha não terá sido do pai e da mãe. O que importa é o que você doou. E quanto aos filhos, que eles saibam receber, porque nós todos estamos aqui tanto no caráter de pais, ou de mãe, ou como filhos, né? Todos nós somos filhos de alguém e recebemos muitas influências. E se os nossos pais não nos influenciaram muito bem, hoje tem a doutrina espírita para ser uma verdadeira, digamos assim, transformação do nosso jeito de ser. Eu aprendi a ser egoísta. Não, meu pai é muito egoísta, meu avô é muito egoísta, então eu sou egoísta, e vai passar pela hereditariedade também do seu filho, do seu neto. Corte o laço do vício. Corte aquilo que não é bom. É hora da transformação, porque Deus nos dá os pais para nos ensinar aquilo que pode, mas nos dá outras oportunidades também, como ao conhecimento da doutrina. Não é porque nos ensinaram ou deixaram de ensinar que nós não estamos tendo a oportunidade de aprender agora. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicar-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como bom jardineiro que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de serem pagos mais tarde pela ingratidão. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito, não tem que lamentar, e sua consciência pode estar tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande e imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhes será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Então, aqui é uma síntese daquilo que foi dito, né? Se a gente nutre os filhos, né, com todo o amor, com todo o carinho, lembrando que não é moleza, né, que é difícil você reparar, você prestar atenção nos pequenos detalhes e modificar e orientar, estar presente. Hoje em dia a gente vê que isso é muito difícil, porque muitas das pessoas têm os filhos e deixam eles crescerem à parte. O importante é somente dar coisas, dar bens materiais, estar bem vestido, cabelo impecável, ter comida no prato. Mas não importa com estar presente para reparar o que é que está acontecendo. Deus permite que a gente seja pai ou mãe para acompanhar. A ausência significa que estará sendo crescendo uma criança como se ela fosse descartável, como se ela fosse uma coisa, um objeto que você manda para lá, põe aqui, mas não está prestando atenção naquele ser, não conhece verdadeiramente quais são as informações daquela pessoa. E outra coisa, a gente às vezes pensa que não, mas os filhos prestam atenção em nós. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede, só permite
as que podem ser cumpridas. Se isso não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Pois quantos existem que, em lugar de resistirem aos maus arrastamentos, neles se comprazem, e é para eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes em suas existências posteriores. Admirai, entretanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, o seu orgulho foi por fim dominado, e é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo que se lança aos seus pés. As grandes provas, escutai bem, são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. Então, eu acho assim, importante a gente comentar, que eu acho que todos nós, provavelmente, temos aí na memória alguma mãe ou algum pai que sofre a vida inteira com um filho, por causa do caráter, por causa do jeito dele ser. Às vezes é um vício em drogas, às vezes é um filho que tem uma inclinação muito ruim na personalidade, às vezes é um filho ingrato, né? Quando a gente se detém com isso, e às vezes isso acontece muito comigo, assim, que eu trabalho num ambiente que as pessoas vão e às vezes elas relatam as angústias dela pra gente, e aí você vê a pessoa falando assim, eu não aguento mais. O que a gente diz para uma mãe, um pai que diz isso, né? A gente diz assim, né, que Deus não coloca fardos que não sejam suportáveis. A gente olha e diz, se está pesado, porque essas outras são fortes. Porque a gente, a hora que ouve, a gente se condói, a gente fica pensando, puxa vida, como é difícil. A pessoa diz, eu já fiz de tudo. Tudo que eu podia dar, tudo que eu podia evitar, eu fazia. Mas a gente tem que pensar com muito carinho no que diz. Não ficar maltratando, achar que a mãe é culpada, que o pai é culpado. Não, gente. Ali você tem que imaginar que por trás do que a gente vê ali, daquele encontro de duas pessoas, existe uma história muito grande de atrito, né, de inconstância, de imperfeições. E o encontro do agora é o mais harmonioso possível. E a gente tem que fortalecer, falar, não, por mais que você esteja passando por dificuldades, você vai vencer. Eu até já contei numa parte que Chico, ao receber uma mãe, a mãe falava para mim, eu já não aguento mais, já fiz de tudo para o meu filho, mas ele não deixa de usar drogas, ele é violento. Eu já fiz tudo, eu não sei mais o que fazer, já internei, já fiz tudo, já levei em médicos, já fiz tratamentos. Eu não sei mais o que fazer, o que eu faço? Chico falou para ela, aceita do jeito que ele está e ama. Por quê? Se ela já estava dando um bom exemplo, se ela já fez de tudo, só restava amar, porque não tinha mais o que fazer. Né? E ainda que no relato final fala que qualquer que seja o erro que o filho tenha, ou que seja o descaminho que ele tenha, uma hora vai se arrepender e ele vai seguir o caminho certo. Porque Deus tem paciência de esperar. Se ele está esperando por nós que somos todos erradinhos, né? Uma hora vai, digamos assim, as portas da mente dele vai se abrir e vai se transformar. Por isso, para Deus, nada está perdido. Não deu oportunidade. Querem comentar alguma coisa? Acrescentar, divertir, concluir? Hoje aconteceu uma coisa muito engraçada. Um professor amigo nosso lá do colégio, ele dá aula de ensino religioso. E eu já descobri que ele tem a mesma crença que a gente, né? Ele veio desabafando, pedindo um conselho que ele passa mais tempo com o filho de 5 anos do que a mãe é professora também, e os horários que ela trabalha, o filho está em casa, né? E ele fala que ele tenta abraçar, ele tenta beijar, que ele pede um abraço pro filho dele, 5 aninhos. O filho dele chega com a cara meio amarrada, chega perto dele e fica assim, ó, com os braços abaixados. Ele fala, não filho, dá um abraço papai, é assim, com os braços. E ele não consegue de jeito nenhum. E nós chegamos nesse mesmo conceito, olha, Thiago, então é realmente alguma coisa que vocês vieram trabalhar junto, então calma, porque a criança com o tempo ela perde um pouquinho, né? Vem o véu, ela perde esse vínculo, e aí fica mais fácil dele tentar contornar isso. Mas ele sabe que veio como uma tratativa
para ele ter com o filho dele de alguma coisa passada. Eu achei muito bacana. Não existe coincidência, né? Não existe acaso, mas foi muito legal. Vou até encaminhar para ele isso. Foi bem legal. Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, que, digamos assim, às vezes você teve um ato tão grande com uma pessoa, que às vezes deve ser um inimigo ferrenho, de vidas e vidas e vidas, aconteceu tragédias em nome desses valores. E Deus é tão magnânimo que Ele permite que a gente esqueça. E aí você recebe aquela pessoa assim, e aí você não compreende porque o outro está tão distante, mas ele está ali, às vezes, ainda endurecido nos sentimentos de outros tempos. Mas é uma nova oportunidade. É uma oportunidade linda. Por isso, se o filho for difícil, agradeça mais ainda, porque é uma nova oportunidade de resgate. Que vocês dois. Entendeu a voz? Theo? Não, é como que o esquecimento é uma bênção, né? Às vezes a gente vê pessoas, quando a gente fala que é espírita, eu queria saber que... Gente, vamos dar um passinho de cada vez, vamos pensar no futuro, vamos pensar para frente, né? Relembrar, se for relembrar no tratamento, é num momento específico, né? Outra coisa, nós temos que tomar muito cuidado, né? Os filhos estão dando um pouquinho de trabalho, o que as mães estão fazendo? Celular. Né? A criança tá agitada, tá aí, né? Joga o celular na mão. Né? Vamos refletir sobre isso. Cuidado, não é momento. Né? Vamos refletir. Né? E é isso, lembrar que... O senhor me lembrou. Aí aquela época que eu era criança, né? Eu queria uma boneca, uma piscina e um celular. Aí o senhor comprou uma boneca e a piscina, pula, vem no lugar do celular. Gostei dessa troca. Troca boa. Com quantos anos você ganhou o celular? 14. 14 anos. Eu não lembro, mas deve ter sido. 14 Faz anos. muito tempo. E a gente tem que, para nosso conhecimento, né? Por exemplo, a depressão hoje está em moda, né? O que causa a depressão? Né? Passado. A depressão está ligada ao nosso passado. Qual transtorno que está ligado ao nosso futuro? Olha, a ansiedade. E qual transtorno está ligado ao nosso presente? Estresse. Então, são coisas que nós temos que buscar equilíbrio. Tá? O que nos ajuda a equilibrar? Água. Gente, vamos tomar muita água, principalmente nesse momento em que a Terra está passando por um período, né, de transformação de frequência. Ela vai e volta muitas vezes, então vamos tomar bastante água. A água nos reequilibra, a água limpa o nosso organismo. Olha que fantástico que é a água. Então, quando a gente for tomar água, não vamos chegar daqui jeito, pega lá e já. Vamos dar aquela olhadinha primeiro e falar obrigado, Senhor, por essa água maravilhosa. Qual que é a água? É uma hora que der sede, né? Olha, o nosso banho, se a gente lembrar de agradecer a água que nós estamos tomando no banho, é um passe. A água que a gente toma banho, né? Água de beber, água de benzer, né? A água de desinfetar. A água equilibra. Então vamos lembrar disso. Depressão está ligada ao passado. Estresse ao nosso presente e ansiedade ao nosso futuro, né? Então vamos viver um dia de cada vez, né? E não estressar. A gente vê, é engraçado, né? Eu tenho que estudar, mas estou com sono. Aí vai tomar o energético, vai tomar café, vai tomar Coca-Cola. O motorista, né? Eu já rodei 500 quilômetros e... Gente, nós não temos que tomar energizante, não temos que tomar café, nada. O que faz?
quando a gente está cansado? Vamos descansar. Nós precisamos descansar. Né? É isso. Que Jesus nos abençoe. Então vamos passar para a leitura do SOS Preces. Entendimento. Jesus, todos somos envolvidos na onda mental que emitimos, bons ou maus. Nossos sentimentos e pensamentos constituem as cargas de energia eletromagnética com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos. Essas cargas invariavelmente voltam a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes, com que lhe marcamos a rota. Senhor Jesus, quando estamos coléricos ou irritadiços, agressivos e ásperos com os nossos irmãos, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperância para nós mesmos. Fazei-nos ver, Senhor, que quando somos generosos e compreensivos com aqueles que nos cercam, criamos a alegria e a tranquilidade e o bom ânimo para nós mesmos. Que assim seja. Possamos elevar nosso pensamento a Cristo, agradecer pelos trabalhos de hoje, agradecer por estarmos unidos aqui em seu nome, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que acompanharam o Evangelho do seu lar. Peço suas bênçãos por todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, a todos aqueles que estão enfermos em seus lares. Peço por todos os idosos, os que são zelados por sua família, a todos aqueles, principalmente que estão no lar de idosos. Peço a todos os nossos irmãos que estão desempregados, a todos os pais e mães de famílias. Peço auxílio a todos os nossos irmãos dependentes dos vícios, qualquer que seja o vício, a droga, a bebida, o cigarro, o jogo, o sexo, a comida, qualquer que seja o vício, que todos possam ser auxiliados. Peço a todas as crianças que serão o futuro do nosso amanhã. Peço a todos os nossos irmãos, Senhor, que estão nas penitenciárias e necessitam tanto da vossa misericórdia, Senhor Jesus. Que todos possam ser abençoados e sintam a sua presença e o seu amor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E assim
damos por encerrada mais essa humilde reunião de hoje, na graça do Senhor Jesus. Graças a Deus.